sem massagem, pai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo essa aula de Era Vargas no canal do YouTube do Rod Brito. Bom, um salve para geral, Rod Brito na área. Um salve para a galera que está assistindo essa aula comigo, gravando essa aula comigo ao vivo. Galerinha do meu nono A do Colégio do Carmo. Um salve para geral. E vamos começar agora um conteúdo novo que eu particularmente gosto bastante, acho muito legal, dentro da questão política do Brasil e da história política do Brasil, que é o período da Era Vargas, tá? Então nós vamos começar a análise desse período que ficou muito marcado na história política do país, muito pela capacidade de articulação de Getúlio Vargas, que assume a presidência do Brasil em 1930, seria algo provisório, acabou se estendendo até 1945, ele volta em 51 e fica até 54. Então, só para a gente ter uma noção do tanto que o Vargas ficou à frente do Brasil, mais do que o Vargas, só o Dom Pedro II, que ficou 49 anos no poder, de 1840 até a proclamação da República em 1889. Então, o Vargas foi o segundo governante da história do Brasil que mais tempo ficou à frente do país, somando todos os períodos, todos os anos, quase 2 décadas inteiras, 19 anos à frente da presidência da República Brasileira. Geralmente me perguntam, e aí, galerinha do nono A que está comigo, se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat que a gente vai respondendo. Essa parte agora é uma introdução. Então, geralmente me perguntam, professor, o governo Vargas, a era Vargas, foi bom, foi boa ou foi ruim? Depende. Depende de onde você olhar. Depende do prisma que você utilizar para olhar o período varguista, né? Em algumas questões trabalhistas, em algumas questões sociais, em algumas questões culturais, há aspectos positivos e aspectos negativos. O que a gente vai tentar fazer é analisar todo esse processo. Antes da gente começar a falar diretamente da Era Vargas, vamos só entender em qual momento nós estávamos? Vamos lá? Recapitular? Então, o ano é 1930, nós tínhamos acabado de ter eleições presidenciais, e essas eleições presidenciais de 1930 marcam o rompimento da política café com leite. Lembra disso? Washington Luiz, que era o presidente, deveria indicar e apoiar Antônio Carlos, candidato indicado por Minas Gerais pelo PRM. Ele não faz isso. Washington Luiz acaba indicando outro candidato do PRP, Júlio Prestes, rompendo dessa forma a política café com leite. Além disso, lembrar que o mundo estava sentindo as consequências da crise que havia estourado nos Estados Unidos em 1929. Então, ainda havia um impacto econômico desse processo, que acabou, logicamente, atingindo o Brasil, que era o grande produtor de café do mundo naquele momento. Então, nós já sabemos que entre as eleições e a posse ocorre um evento pontual. Qual o evento pontual? O assassinato de João Pessoa. O assassinato de João Pessoa em julho de 1930, candidato a vice de Getúlio Vargas na Aliança Liberal, acaba detonando o movimento que ficou conhecido como a Revolução de 1930, ou o golpe de 1930, depende de qual o olhar que você está lançando sobre o movimento. O fato é que Getúlio Vargas chega ao poder e assume a presidência da República no final do ano de 1930, dando início à Era Vargas. Bom, fizemos esse apanhado agora no início. Qual que é o nosso primeiro passo agora? E eu digo que qualquer análise de Era Vargas tem que começar por este ponto. Quem apoiou o Vargas? Esse é um raciocínio importante. Concorda comigo? Porque o Vargas não chegou à presidência sozinho.
O Vargas teve apoio de uma parcela da sociedade. Qual que é a nossa função agora? É entendermos quem apoiou o Vargas. É entendermos quem sustentou esse movimento que colocou Vargas no poder. Esse é um ponto importante. Então, para você que vai estar assistindo esse vídeo no canal, e para minha galerinha agora, do nono A, que está comigo ao vivo, pega suas anotações e o que você vai colocar agora? Você já colocou era Vargas, e agora você vai colocar grupos que apoiaram Vargas. Ok? Quais os grupos apoiaram Vargas nessa subida do Vargas ao poder em 30? Vamos lá, então? Primeiro grupo, tenentes. Os tenentes apoiaram o Vargas nessa escalada de poder. Se você se lembra, lá desde 1922, o movimento tenentista tinha essa intenção de chegar ao poder no país. Revolta dos 18 do Forte, Revolução Paulista de 1924, Coluna Prestes entre 24 e 27. Nós já analisamos. Então, primeiro grupo, tenentes. Segundo grupo, empresários. A classe empresarial. Principalmente ligados ao meio urbano, empresários e industriais, que precisavam de um modelo político que favorecesse o desenvolvimento dos seus negócios. Ok? Tenentes, empresários, terceiro grupo, trabalhadores. O proletariado, os trabalhadores urbanos. Esse grupo também apoia o Vargas, entendendo que a chegada dele ao poder traria mudanças e melhorias para a classe trabalhadora. Ok? Tenentes, empresários, trabalhadores, latifundiários. Quarto grupo, latifundiários. Porra, Rod, mas aí não, mas não foram justamente os latifundiários que dominaram todo o período ali da República Oligárquica? Mineiros e paulistas. Quais os latifundiários neste momento que apoiaram o Vargas? Das outras oligarquias dos outros estados, dos estados periféricos, ok? A oligarquia gaúcha, a oligarquia catarinense, a oligarquia paraibana, a oligarquia pernambucana, a oligarquia carioca. Entenderam? Então, essas oligarquias que durante todo esse tempo não tiveram voz ativa na presidência por causa da política café com leite, também apoiaram a entrada do Vargas no poder. Tá tranquilo até aqui? Deixa eu ver minha galerinha aqui como é que tá. Galerinha, me dá um joinha aí. Tá tranquilo? Gustavo tá ok, Lud ok, Luiz, Gustavo ok, Júlia de boa, Lara também, Sara também. Beleza. Então vou avançando, tá? Galerinha que não me deu ok ainda. Iara ok. Beleza. Galera, então vou seguindo, tá? Qualquer dúvida, mais uma vez, manda no chat para a gente esclarecer a dúvida. Bom, duas observações. Primeira observação. Essa relação que eu fiz não foi em ordem de importância. Foi em ordem de preferência de explicação. Eu preferi explicar nessa ordem. E eu montei os meus slides nessa ordem de explicação. Por isso que eu coloquei essa relação dessa forma. Segunda observação. Se você analisou detalhadamente esses 4 grupos, você deve ter percebido que 2 desses grupos eram rivais. Entravam em constante atrito. Não é verdade? A classe empresarial e os trabalhadores. Uns eram os donos das fábricas e empresas, os outros, aqueles que trabalhavam para estes. Então, os interesses eram diferentes. E eram grupos que estavam constantemente em atrito. Mas ambos os grupos apoiaram Vargas. E, com essa observação, eu queria que você entendesse um desses traços da personalidade política do Vargas. O Vargas, ele foi um político extremamente habilidoso em sua vida política. Isso ninguém pode negar. Ele soube muito bem, por exemplo, ora,
fazer concessões para a classe trabalhadora, ora fazer concessões para a classe empresarial. Ele sabia que não conseguiria governar sem o capital da classe empresarial e sem o apoio político dos trabalhadores. Ok? Então, assim, o Vargas ele foi muito articulado politicamente. E ele soube, nesse primeiro momento, fazer muito uma leitura do cenário político brasileiro. Essa é uma das características do governo varguista. Ok? Bom, vamos agora dar mais um passo. A Era Vargas, que você colocou no título, vai de 30 a 45. Mas essa Era Vargas, ela se subdivide. Ela se subdivide em períodos. E qual que é o primeiro período da Era Vargas? O primeiro período da Era Vargas é o que nós chamamos de período provisório, ou governo provisório de Vargas. Por que provisório? Porque, segundo Vargas, ele estaria assumindo a presidência do Brasil por um período curto. Ok? Segundo Vargas, em suas falas iniciais, ele aceitava assumir o Brasil, mas aceitava assumir o Brasil por um período curto, até que ele tivesse cumprido algumas responsabilidades e algumas necessidades urgentes. Por exemplo, equilibrado a economia brasileira, promulgado uma nova Constituição, acabado com o cenário de corrupção na política nacional. Presta atenção nessa parte, hein? Então, de acordo com o Vargas, ele estava assumindo de maneira provisória, até que ele tivesse basicamente cumprido 3 pontos importantes. Equilibrado a economia nacional, porque o Brasil estava em meio a uma crise aguda do setor capitalista econômico, por causa da crise de 29, até que ele tivesse promulgado uma nova Constituição, e aqui vai um detalhe. Qual a Constituição que estava em vigor neste momento? Isso aí, a Constituição de 1891. Não é verdade? A segunda Constituição da história do Brasil, a primeira republicana, aquela que foi implantada logo após a proclamação da República. Então, aquela Constituição de 1891, ela não servia mais para esse novo momento da política brasileira. Então, era necessário, de acordo com Vargas e aqueles que o apoiavam, promulgar uma nova Constituição para o país. E, segundo Vargas, ele iria, de alguma forma, combater e acabar com o cenário de corrupção da política nacional. Convenhamos que esse terceiro ponto não deu muito bom, né? Não deu muito certo. Concorda comigo? Bom, não vou nem discutir muito sobre isso. Agora, raciocina comigo. Presta atenção nesse ponto. Nós acabamos de ver quais os grupos que apoiaram Vargas. O Vargas chega ao poder. E, num primeiro momento, qual é a responsabilidade do Vargas? É atender os interesses desses grupos. Não é verdade? Esses grupos não apoiaram o Vargas, logicamente, pela sua garaquinha brilhosa. Não apoiaram o Vargas pelos seus belos olhos, nem pela sua barriguinha fofinha. Logicamente não. Cada um desses grupos tinha seus próprios interesses. E o Vargas, nesse momento, agora, na presidência, vai atender cada um dos interesses desses grupos de alguma forma. Primeira ação do Vargas: fechar o Congresso. O que significa isso? Significa que ele fecha a Câmara dos Deputados, fecha o Senado e traz para ele a responsabilidade de redigir novas leis. Ele fecha o Legislativo. Qual que é a função do Legislativo? Qual que é a função da Câmara dos Deputados e do Senado no Brasil? É justamente propor leis de interesse social, leis para a organização da sociedade. Quando ele fecha o poder legislativo, ele passa a governar agora tendo o direito de ele mesmo redigir as leis. Tanto é que ele faz o quê? Ele fecha o Congresso e ele suspende a Constituição de 1891. Aquela Constituição não tinha mais valor.
E ele passa a governar a partir de decretos-lei, que ele mesmo vai redigir. Olha o raciocínio. Se agora ele vai governar a partir de decretos-lei que ele mesmo vai redigir, logicamente agora fica mais fácil atender aqueles grupos que apoiaram ele, não é verdade? Concorda comigo? Agora fica mais simples atender a cada um daqueles grupos. E é para isto que nós estamos indo agora, nesse momento. Nós identificamos os grupos, vimos as primeiras ações do Vargas. Agora nós vamos entender quais ações foram implantadas para atender os interesses daqueles grupos. Está conseguindo construir? É tranquilo. É só ir passo a passo. Vamos começar então? Então, primeira ação. Mais uma vez, recado para a galerinha do Nono A que está comigo. Qualquer dúvida, só mandar no chat que a gente esclarece, tá? Bom, continuando. Primeira ação. Nomeação de interventores. O que seriam esses interventores? O Vargas, logo ao chegar ao poder, vai substituir os governadores dos estados por interventores de sua confiança. Faz todo sentido. Ele está, neste momento, criando uma base de apoio nos estados brasileiros, colocando à frente dos governos estaduais pessoas de sua confiança. E, com isso, ele atende o primeiro grupo. Por quê? Porque boa parte desses interventores vão vir justamente do grupo tenentista. Ok? Ao nomear interventores para os estados, o Vargas, logicamente, toma cuidado de pegar do grupo tenentista que o apoiou boa parte dos principais articuladores da Revolução de 1930. Dessa forma, atendendo a este primeiro grupo que o apoia. Foi? E aí? Nono A? Esperando? Tem alguma dúvida? Ou eu posso avançar? Ok para Yara, ok para o Gustavo. Para a Júlia, para a Lud também está ok. Luiz, Gustavo e Lara também. É bom que o nome seu está entrando no meu vídeo. Para Sara, para Gabi. Então, ok, galera. Vamos seguindo, então. Tá ok para minha galerinha do nono ano. Acredito que para você que está assistindo também no canal do Rod Brito, a Gabi também falou que não tem dúvida, também está tudo tranquilo. Então, mais um passo agora. O Vargas atendeu aos tenentes. Vamos para o próximo grupo? Qual que é o próximo grupo? Isso aí, a classe empresarial. E como o Vargas vai atender a este grupo? Presta atenção. A partir deste momento, ficam proibidos movimentos grevistas no Brasil. Fica proibido qualquer tipo de greve do setor operário brasileiro. Além disso, vai haver um atrelamento de sindicatos ao governo. Os sindicatos dos trabalhadores, a partir deste momento, vão estar atrelados ao governo federal. Vamos entender, tá? Vamos entender. Qual o grande medo, ou um dos grandes medos da classe empresarial? É ter seu lucro diminuído. E, logicamente, qualquer tipo de movimento grevista atinge automaticamente o processo de lucratividade dessas empresas, dessas indústrias. Tanto é que a primeira greve de 1917, a primeira grande greve, trouxe alguns benefícios para a classe trabalhadora. E esses movimentos grevistas vieram acontecendo desde então. Qual a função básica de um sindicato? Pensa aí comigo. Qual a função básica de um sindicato? Galerinha do nono A que está online comigo, fica aí essa pergunta, quero ver quem é que vai responder primeiro no chat.
Qual a função básica de um sindicato? Pode abrir o áudio também, se quiser falar, não tem problema não. A função deles é, tipo assim, eles pegam os representantes de determinado grupo, vão lá e falam o que eles querem, os direitos que eles querem e tal. As coisas, Olha, melhorias que eles... Vocês estão longe, não estão vendo, mas cheguei a arrepiar aqui. É isso aí, Lara. Lara Borges está participando e é isso. É isso aí. Qual que é a função básica de um sindicato? Isso aí, Luiz Gustavo. Organizar ideias, defender direitos, como disse a Lara, representar o grupo de trabalhadores e profissionais por ele representado. Não é verdade? Então eu tenho um sindicato dos médicos, o sindicato dos policiais federais, civis, militares, o sindicato dos professores, o sindicato dos garçons, o sindicato dos dentistas, dos advogados. Basicamente, todos esses sindicatos têm basicamente as mesmas funções: representar e defender os direitos e interesses dessas classes de trabalhadores que ele representa. E olha o raciocínio. Quem é que escolhe esses representantes? Logicamente, quem escolhe esses representantes sindicais, essa direção dos sindicatos, são os trabalhadores que são representados por esses sindicatos. Não é verdade? Para que esses sindicatos tenham uma certa autonomia, independência. Olha o que o Vargas fez. Ele proíbe movimentos grevistas e vai trazer o sindicato para dentro do governo. De que maneira? A partir desse momento, é o governo que vai indicar os líderes sindicais. Olha isso. A partir desse momento, é o governo que vai indicar a diretoria dos sindicatos de trabalhadores no Brasil naquele período. Significa que o governo faz o seguinte, ele dá o seguinte recado, ó, não precisa cruzar os braços e fazer greve mais não. Greve agora a gente resolve na questão de polícia. Tem algum problema, tem alguma reivindicação, leva para o líder sindical, leva para a diretoria do sindicato. A sua diretoria do sindicato é que vai entrar em contato com o governo para fazer essa negociação. Ora, se era o governo que indicava a direção dos sindicatos agora, raciocina comigo. Logicamente, essa direção defendia mais os interesses do governo, da classe empresarial, do que dos trabalhadores. Não é verdade? Tanto é que surgiu um termo para esses sindicatos, um termo histórico. Como é que esses sindicatos ficaram conhecidos? Coloca aí, anota aí, tá? Coloca entre aspas. Ficaram conhecidos como sindicatos pelegos. Sindicatos pelegos ou líderes sindicais pelegos. O termo pelego, P-E-L-E-G-O, pelegos, o S no final. O termo pelego vai se referir, quem estiver assistindo aí, que é da lida dos cavalos, da montaria, vai se lembrar. É um termo gaúcho. E ele se refere àquele material macio que se coloca entre a sela e as costas, o dorso do cavalo, para evitar o atrito, para evitar que o cavalo se machuque e para evitar que o cavaleiro tenha uma cavalgada brusca. Então, o pelego é aquele material macio que amortece. Olha o raciocínio. O sindicato agora, ele, além de representar, ou mais do que representar os interesses dos trabalhadores, nesse momento, os sindicatos eles estavam amortecendo o impacto entre governo e trabalhadores, entre empresários e trabalhadores. Ele estava suavizando esse impacto. Ok? Sindicatos pelegos, líderes sindicais pelegos. É isso, pessoal. Primeiro grupo, tenentes, muitos nomeados como interventores. Segundo grupo, empresários. Proíbe-se os movimentos grevistas e atrela-se os sindicatos ao governo. E aí o terceiro grupo, né? Eu disse, o Vargas sabia muito bem que não conseguiria trabalhar sem os empresários
e sem o apoio político dos trabalhadores. E de que maneira ele favorece a classe trabalhadora do Brasil? Olha lá, criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a cargo de Lindolfo Collor, avô do Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, e, olha isso, e presta atenção, criação das leis trabalhistas. 8 horas diárias de trabalho, salário mínimo, aposentadoria, férias, estabilidade no emprego, proibição do trabalho infantil, proibição do trabalho feminino noturno. Agora, presta atenção comigo. Você que está assistindo aí no canal do Rod Brito, minha galerinha que está comigo aqui online, galerinha do Nono A, olha essa reflexão. O Vargas entrou para a história com um apelido. Qual o apelido que deram ao Vargas? Vargas, o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores. Muito por conta das leis trabalhistas. E aí, criou-se a ideia de que o Vargas deu aos trabalhadores as leis trabalhistas de presente. Por que essa ideia era importante? E essa ideia foi criada. Essa ideia ela foi consolidada justamente no governo Vargas. Por que era importante que os trabalhadores entendessem que as leis trabalhistas foram dadas pelo governo, foram presenteadas pelo Vargas? Porque aquilo que é presenteado, aquilo que é dado, pode ser tomado, pode ser retirado. E isso gerava um medo constante na classe trabalhadora. Só que tem um detalhe importante. Você que já estuda com Rod Brito e você que já estuda História do Brasil há algum tempo, sabe que desde o final do século XIX, início do século XX, diversos movimentos operários começaram a acontecer no Brasil. Lá no início do século XX, lembra disso? Movimento anarco-sindicalista, os primeiros movimentos grevistas, a grande greve de 1917, que eu acabei comentando. E se você parar para pensar, todas essas reivindicações já estavam presentes naqueles primeiros movimentos. Então, o que o Vargas fez que deu a ele tanta importância? Ele colocou na lei. E isso ninguém pode tirar dele, isso é verdade. Ele pegou todas essas reivindicações, ou boa parte das reivindicações trabalhistas, e assegurou na lei. A partir desse momento, a carteira de trabalho assinada era documento de porte obrigatório. Então, valoriza a classe trabalhista brasileira. Mas entenda, a ideia que se criou é que essas leis trabalhistas não foram fruto de todos aqueles movimentos anteriores. A ideia é que essas leis trabalhistas foram concedidas, foram dadas à população pelo presidente Getúlio Vargas. E aí criou-se em torno do Vargas toda aquela aura de pai dos pobres. Muita gente dizia, inclusive, que se ele era pai dos pobres, ele era ao mesmo tempo mãe dos ricos. Mas são discussões. Vamos lá recapitular? A gente está entrando na parte final dessa aula de hoje. Essa primeira aula já era Vargas. Então, grupos que apoiam Vargas. Tenentes foram atendidos, sendo muitos deles interventores. Empresários. Suspensão dos movimentos grevistas e atrelamento dos sindicatos ao governo. Trabalhadores. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criação das leis trabalhistas. Faltou um grupo. Qual grupo? A elite latifundiária. Os latifundiários das demais oligarquias. Como que o Vargas atende esta oligarquia, estes latifundiários que o apoiaram? Com as mesmas leis trabalhistas. Ô, Rod, aí não. Aí bugou agora. Mas as leis não eram para os trabalhadores? Sim. Como é que as leis que eram para os trabalhadores atenderam e beneficiaram os latifundiários? Não se esquece disso, hein? Que eu vou falar agora. Presta atenção. As leis trabalhistas que foram implementadas só valiam para os trabalhadores urbanos. Coloca aí, anota aí. As leis trabalhistas só valiam para os trabalhadores urbanos. As leis trabalhistas não valiam para o campo, não valiam para os trabalhadores rurais. Ou seja, na prática,
Quem é que determinava jornada de trabalho, salário, condições de trabalho do trabalhador rural? Quem é que continuava determinando isso? O proprietário, o latifundiário, o dono das terras. Quando o Vargas não estende as leis trabalhistas ao campo, ele acaba beneficiando essa elite latifundiária que continuou tendo poder sem ser interferido pelo governo naquele momento. Ok? E tem um outro desdobramento disso para a gente fechar a aula. Tem um outro desdobramento. Quando ele não estende as leis trabalhistas para o campo, ele começa a fazer com que a cidade, com que o meio urbano começasse a ser mais atrativo para os trabalhadores. E começa a acontecer um êxodo rural de maior proporção e mais naturalmente acontecendo. Mais pessoas se deslocando para cidades, que é onde o Vargas precisava e queria que esses trabalhadores estivessem. Como eu disse, muito bem articulado, muito bem politicamente fazendo essa leitura do Brasil naquele momento. Ok, senhores e senhoritas? Tudo tranquilo? Para o Gustavo tá ok, para o Luiz, para a Júlia, para a Yara, para a Letícia, para a Lude, para a Gabi, para o Gustavo, para a Andy, para o Luiz, para a Mel, para a Lara, tudo ok, para a Sara também. Galerinha, fiz meu print, fiz minha chamada. Um abraço para vocês, um salve para geral. A gente se encontra, hoje é quinta, né? A gente se encontra amanhã, segunda aula de Era Vargas, continuando essa parte, ok? Vou editar e depois eu faço o upload lá para o YouTube, jogo o link para vocês. Um salve, então, para minha galerinha do nono A do Carmo, já fiz minha chamada. Um salve para você que vai assistir essa aula depois no canal do Rod Brito. Tudo de bom. Um abraço para geral. Fui. Sem massagem, pai. É sem massagem, pai.